Dê tempo ao tempo. Espere algumas coisas se alinharem. Não se desespere à toa. Lembra como alguns problemas que antes pareciam ser eternos, agora viraram apenas uma vaga lembrança na sua mente? A vida é assim, com seus altos e baixos, dias de pranto e dias de alegria. E se tem uma coisa que não podemos fazer, é colocar tudo a perder apenas por estarmos vivendo um momento difícil. Não se esqueça disso, é apenas um momento ruim, não é uma vida ruim. Você vai superar isso que te aflige, pois um momento, uma dificuldade e uma tempestade não podem definir toda a sua vida. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e nesse momento você está ouvindo o Minuto Reflexão. Você já se pegou olhando para o relógio, ansioso, esperando que os ponteiros avançassem mais rápido? Ou talvez desejando que eles retrocedessem para um momento mais simples da vida? A nossa relação com o tempo é bastante complexa e muitas vezes nos tornamos prisioneiros da nossa própria impaciência. Vivemos em uma era de imediatismo. A tecnologia nos proporciona respostas rápidas, entregas no mesmo dia e gratificação instantânea. Mas, paradoxalmente, essa mesma tecnologia nos escraviza em uma corrida contra o tempo. Somos constantemente bombardeados por comparações nas redes sociais, onde parece que todos estão sempre um passo à frente. E nesse cenário, a pressão para se apressar, para não ser deixado para trás, é imensa. Tudo acontece num piscar de olhos. Por exemplo, esse vídeo mal começou e eu já vou te pedir para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Se quiser apoiar o canal, se torne membro e tenha benefícios exclusivos, ou ainda se torne um apoiador premium e tenha acesso a esses mesmos benefícios e a conteúdo exclusivo toda semana. Agora pense comigo, a natureza tem seus próprios ritmos. As estações do ano não se apressam. O inverno não tenta ser verão. E o outono não tenta prolongar sua estadia. Cada estação tem sua beleza, seu propósito e seu tempo. E assim como na natureza, em nossa vida, há ciclos que precisam terminar para que novos ciclos possam começar. A resistência a esses ciclos naturais só nos traz sofrimento. Aceitar o fim de um ciclo, seja ele um relacionamento, um trabalho ou uma fase da vida, é crucial para receber com alegria e abertura o que vem a seguir. Pense nas cobranças que você coloca sobre si mesmo. Aquela voz interna que insiste em dizer que você está atrasado, que deveria ter feito mais, que deveria estar em outro lugar na sua vida, em outra fase. Essa voz, muitas vezes, é alimentada por expectativas externas, por padrões que a sociedade impõe, mas que, no fundo, não ressoam com a sua verdadeira essência. Aqui vai um segredo. O tempo é subjetivo. 2 minutos em uma situação desconfortável podem parecer uma eternidade, enquanto horas em boa companhia passam num piscar de olhos. Então, por que permitir que essa percepção distorcida do tempo dite o ritmo de sua vida? Por que não abraçar cada momento, cada ciclo, com a certeza de que você está exatamente onde precisa estar? Albert Einstein, em sua teoria da relatividade, já nos mostrou que o tempo pode ser experimentado de maneiras diferentes, dependendo das circunstâncias. E embora ele estivesse falando de física, podemos aplicar essa ideia na nossa vida cotidiana. Afinal, quantas vezes nos pegamos presos em um ciclo de ansiedade, onde os minutos parecem horas
e as horas parecem dias. E em contrapartida, quantos momentos maravilhosos passaram voando, deixando-nos com um desejo insaciável de mais e mais. A pressão para se adaptar ao ritmo frenético da sociedade moderna é real. Somos constantemente bombardeados por notícias de jovens empreendedores que se tornaram milionários antes dos 30, ou de celebridades que parecem ter a vida perfeita. Mas como disse Theodore Roosevelt, a comparação é o ladrão da alegria. Ao nos compararmos com os outros, muitas vezes nos esquecemos de que cada um tem sua própria jornada, seus próprios desafios e suas próprias conquistas. E mais importante, esquecemos que o sucesso é subjetivo e pode ser definido de inúmeras maneiras. Eu me lembro de uma história sobre um pescador em uma pequena aldeia. Um empresário o viu descansando à tarde, depois de pescar apenas alguns peixes. O empresário perguntou por que ele não ficava mais tempo no mar para pescar mais. Ao que o pescador respondeu que já tinha o suficiente para sustentar sua família. O empresário então sugeriu que ele pescasse mais, vendesse os peixes, comprasse um barco maior, pescasse ainda mais e eventualmente tivesse uma frota de barcos. O pescador perguntou quanto tempo isso levaria e o empresário respondeu: uns 15 a 20 anos. E depois? Perguntou o pescador. O empresário disse que ele poderia se aposentar, morar em uma pequena aldeia, pescar um pouco e descansar à tarde. O pescador sorriu e disse: mas é exatamente isso que eu já faço. Essa história nos mostra que o sucesso não é necessariamente acumular riquezas ou alcançar um status elevado. Para algumas pessoas, sucesso é um sono tranquilo. Sucesso é ter um tempo para a família, ter paz de espírito ou simplesmente desfrutar das pequenas coisas da vida. E está tudo bem. O importante é definir o que o sucesso significa para você e seguir seu próprio ritmo. É essencial entender que não podemos controlar tudo. Há momentos em que precisamos simplesmente soltar, confiar no processo e dar tempo ao tempo. Como disse o filósofo Lao Tse, a natureza não se apressa, no entanto, tudo é realizado. Em vez de resistir, por que não fluir com o ritmo da vida? Em vez de lutar contra o tempo, por que não dançar com ele? A verdade é que a vida é feita de ciclos, e cada ciclo tem seu propósito. Em vez de se desesperar nos momentos difíceis, lembre-se de que, assim como as estações do ano, esses momentos também passarão. E quando passarem, você vai olhar para trás e perceberá que cresceu, aprendeu e se fortaleceu. O tempo é um dos nossos ativos mais valiosos. Não o desperdice com comparações, ansiedades ou tentando viver de acordo com as expectativas dos outros. Viva no presente, abrace cada momento e lembre-se, não existe motivo para estar apressado. E você pode respirar e viver de forma plena, com um propósito verdadeiro e com alegria genuína. Uma das piores sensações que a gente pode ter é a de termos perdido tempo, ou a de sentirmos que desperdiçamos nosso tempo. Olhar para trás e sentir que você não fez nada de útil, não fez nada de produtivo e apenas viu os dias passarem, causa em nós uma frustração imensa. Mas você já parou para pensar que é possível recuperar o tempo perdido? Se nós pudéssemos voltar no tempo, certamente a gente voltaria. Acho que uma das frases mais enganosas que alguém pode dizer é: eu não me arrependo de nada do que fiz, pois tanto as coisas boas quanto as coisas ruins me trouxeram até aqui,
e me tornaram quem eu sou hoje. Olha, eu não sei quanto a você, mas eu gostaria de ter evitado uma série de coisas que eu disse e que eu fiz. E eu preferia aprender essas lições do jeito mais simples, ao invés de aprendê-las com meus próprios erros. E tudo bem ter arrependimentos em sua vida, isso faz parte da vida também. Sempre tem aquela situação que volta na nossa mente, onde pensamos que deveríamos ter agido de outra forma naquele momento. E também nos lembramos constantemente das discussões e de como não gostaríamos de ter dito certas coisas. Então, como podemos recuperar o tempo perdido? Tanto o tempo que perdemos fazendo e dizendo coisas das quais nos arrependemos hoje, quanto o tempo que gastamos ao não fazer nada e apenas ficarmos vendo os dias passar. Olha só, existe um jeito de fazer isso. E quando eu descobri essa forma, eu fiquei chocado. A única maneira de recuperar o tempo que se foi é deixando esse tempo ir embora. É um paradoxo, não é mesmo? Para recuperarmos o tempo perdido, precisamos aceitar que ele de fato está perdido e se foi. Mas eu garanto que a lógica por trás desse pensamento é muito simples. Quando você fica apegado àquilo que passou, seja em uma atitude errada, em uma fala desnecessária ou em qualquer outra coisa que só existe no passado, você fica preso, fica paralisado. E isso faz com que você perca e desperdice ainda mais tempo. Se você ficar pensando somente no tempo que você perdeu, você nunca vai recuperá-lo, pois você sempre estará com um peso gigante sobre os seus ombros e não conseguirá viver o presente e não vai conseguir aproveitar o tempo que você tem agora. Talvez você esteja pensando em como gostaria de ter passado mais tempo com seus pais durante a sua juventude. E hoje em dia remói esse sentimento e se fecha nele, ao invés de ir até seus pais nesse momento e criar memórias positivas com eles. Mas quem sabe a sua situação seja um pouco mais complexa do que essa, pois você se lamenta por não ter passado tempo com as pessoas que você amava antes delas partirem. E agora você sente que é tarde demais para isso. E isso te coloca num ciclo de frustração e solidão. Mas veja, existe sim uma forma de você recuperar o tempo perdido. Talvez não com as mesmas pessoas que você gostaria, mas com as pessoas que estão ao seu redor agora. Quem dera pudéssemos voltar no passado e dizer para aqueles que se foram o quanto nós os amávamos e o quanto eles eram importantes para nós. Mas acredite, algumas declarações de amor são feitas sem palavras. Às vezes são feitas com um olhar, ou em um pequeno preparo de uma deliciosa refeição, ou simplesmente com a presença constante de alguém na sua vida. Porém, isso só se aplica àqueles que se foram, pois sobre aqueles que ainda estão aqui do seu lado, você pode dizer o quanto você os ama. E você pode recuperar o tempo perdido e simplesmente passar mais tempo com essas pessoas. Sem distrações, sem a interrupção dos celulares e sem a inquietação que sentimos quando não queremos estar em algum lugar. Queira ser presente e queira estar com aqueles que você mais ama. Agora, sobre o tempo perdido em sua vida, seja profissional, sentimental ou mental, saiba que a forma de recuperá-lo é a mesma. Ou seja, deixando o tempo que foi perdido ir embora. Nos últimos anos, muitas pessoas que sofreram a vida inteira com variações de humor e de disposição, começaram a receber diagnósticos de doenças e distúrbios mentais.
e começaram o tratamento de coisas que as atrapalharam ao longo de toda a sua existência. Quando alguém nos diz que uma pessoa foi diagnosticada como bipolar, ou quando alguém descobre que tem um nível de autismo, é comum que nós fiquemos chocados e entristecidos pela pessoa. Mas pense bem, é melhor sofrer e lutar contra algo que você não sabe o que é, ou ter plena consciência do que te atrapalha e buscar o devido tratamento para isso? Claro que o melhor seria que a pessoa não tivesse que sofrer por nada disso. Mas você entende o meu ponto aqui. Você que descobriu que perdeu tempo, por qualquer motivo que seja, e agora se sente frustrado por ter descoberto isso apenas nesse momento, veja bem, agora que você descobriu, você pode abrir mão de tudo isso que foi e se conectar com o que está bem diante de você, com as pessoas, as situações, com a sua realidade. Seria bom se todos nós soubéssemos exatamente o que fazer com a nossa vida, quando estivéssemos bem novos e dispostos. Mas saiba de uma coisa, nunca é tarde para recomeçar. E nunca é tarde para se despedir do que se foi e abraçar o que você tem agora. Você pode não ter a mesma disposição de antes, pode não ter os mesmos joelhos fortes, o mesmo fôlego, pode não ter a mesma facilidade em desempenhar tarefas, mesmo tendo dormido poucas horas de sono, mas independentemente de qualquer coisa, você ainda tem tempo. Você ainda tem o dia de hoje para fazer dar certo, para mudar o que precisa ser mudado e para recomeçar a viver. Se permita recuperar o tempo perdido, fazendo o que você pode com aquilo que está em suas mãos no momento. E ao invés de se lamentar por tudo aquilo que foi, firme o seu passo em direção a tudo aquilo que ainda está por vir em sua vida. Olhe à sua volta e veja que ainda existe muito para aprender. Ainda existe muito para descobrir, muito para amar. E você ainda tem muito tempo para ser amado. Não desperdice mais tempo se lamentando pelo tempo desperdiçado. Faça uma coisa de cada vez. Às vezes nós gostaríamos que o dia tivesse mais do que 24 horas, não é mesmo? Quem sabe 36 horas ou até mesmo 40. Mas sabe o que nós faríamos com essas horas, caso elas fossem acrescentadas ao nosso dia? Nós iríamos procrastinar ainda mais e iríamos gastar mais tempo ficando tristes por tudo aquilo que deixamos de fazer. Nós não precisamos de mais tempo, precisamos de organizar o tempo que temos. O tempo é uma riqueza e só percebemos isso quando o perdemos. Por isso, valorize o tempo que você tem e comece a usá-lo com sabedoria. Vamos lá, por onde podemos começar a reflexão de hoje? É sempre um desafio começar a escrever uma reflexão, sabia? Afinal de contas, dependendo do que eu escrever logo no início, você pode continuar a ouvir a reflexão ou não. Por isso, geralmente eu levo mais tempo para começar do que para terminar. E no nosso dia a dia acontece da mesma maneira, não é mesmo? É muito difícil saber por onde começar. E quando começamos, é muito difícil dar continuidade. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu acordei, cheio de determinação, escrevi em um papel uma lista de coisas que eu precisava fazer, para depois de algumas horas me encontrar deitado no sofá, deslizando a timeline ou as timelines das redes sociais e vendo o tempo passar, num piscar de olhos diante de mim. E veja bem, não tem problema nós estarmos mais lentos, preguiçosos e confortáveis em alguns dias.
Na realidade, isso é necessário, pois isso nos ajuda a descansar nossa mente e, é claro, também o nosso corpo. Só que viver assim, com preguiça, postergando as tarefas e deslizando a timeline, consumindo conteúdo atrás de conteúdo, nos deixa numa posição de insatisfação com a gente mesmo. E nós entramos em um ciclo vicioso, onde ficamos cansados de estarmos tristes e ficamos tristes por estarmos tão cansados o tempo todo. Sempre que ouvimos esse tipo de assunto, seja em um vídeo como esse ou em uma conversa, nós pensamos: é isso, chega de procrastinar. A partir de hoje eu vou ser produtivo e vou fazer todas as tarefas que preciso fazer. E logo que tentamos fazer isso, nós somos atingidos por uma onda gigantesca de desânimo. Afinal, são coisas demais para a gente fazer. E nós somos um só. Somos apenas uma pessoa, com limitações, com dificuldades e com necessidades básicas, que de uma maneira ou de outra nos limitam em alguns momentos. Ou você vai me dizer que você consegue ser produtivo e ativo quando está com fome ou com sono? Nenhum de nós consegue. Precisamos respirar profundamente, destravar nossos ombros e maxilares, olhar para a lista enorme de tarefas que nos propomos a fazer e dizer a nós mesmos: eu vou fazer uma coisa de cada vez. Precisamos aprender a fazer uma coisa de cada vez. E essa é uma habilidade que está cada vez menos presente nas pessoas. Faça uma pequena tarefa agora. E já deixe o seu like nesse vídeo. Se inscreva no canal e ative as notificações. E sabe o que tem nos atrapalhado a fazermos uma coisa de cada vez? É a ideia do mundo moderno, que conseguimos fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, enquanto eu escrevo essa reflexão, eu estou ouvindo um podcast. Eu até dei uma pausa aqui no que eu estava escutando, para poder me concentrar apenas nisso que eu estou fazendo agora. Afinal, eu quero que as reflexões tenham qualidade e quero que elas sejam úteis em sua vida. Mas por alguns minutos, eu realmente acreditei que conseguiria ouvir um podcast enquanto eu escrevia. Afinal, eu de fato já consegui fazer isso por diversas vezes. Mas o problema é que, ao fazermos isso, ao nos propormos realizar várias coisas ao mesmo tempo, além de corrermos o risco de não conseguirmos executar nenhuma delas com qualidade, nós programamos nosso cérebro, de forma indireta, a sempre se sobrecarregar com qualquer tarefa. Veja bem, eu tinha uma única tarefa, que era escrever essa reflexão que você está escutando. Mas ao juntar ela com outra coisa, no caso um podcast, eu transmito ao meu cérebro a ideia de que eu preciso estar ouvindo pessoas conversando para conseguir desempenhar uma tarefa como essa. E que sem um vídeo tocando ao fundo, eu simplesmente não vou conseguir. E sabe o que mais acontece comigo por causa disso? Eu sempre coloco um podcast para escutar enquanto escrevo. E quando me dou conta, estou apenas escutando o podcast. E aí eu não escrevo nada. Precisamos aprender a fazer uma coisa de cada vez. E isso vai nos ajudar de maneira totalmente efetiva em nossa administração do tempo. É muito frustrante nós criarmos uma lista de tarefas e compromissos e chegarmos ao fim do dia e perceber que só realizamos algumas delas. E sabe por que é tão frustrante? Porque, infelizmente, as tarefas e os compromissos que deixamos de executar são aqueles que mais pesam na nossa consciência, como visitar nossa avó, nosso avô, passar tempo de qualidade com nosso cônjuge,
ajudar nossos filhos com as tarefas da escola, visitar aquele amigo querido que há muito tempo nós não vemos, dentre outras coisas. Então, o que podemos fazer para mudar essa realidade? Primeiro, precisamos reconhecer que somos seres humanos e não máquinas. Não fomos feitos para multitarefas. Quando tentamos fazer muitas coisas ao mesmo tempo, acabamos não fazendo nada direito. Em vez disso, devemos focar em uma tarefa de cada vez, dando a ela toda a nossa atenção e energia. Isso não só nos permitirá completar a tarefa de forma mais eficiente, mas também nos dará uma sensação de realização e satisfação. Além disso, é importante priorizar nossas tarefas. Em vez de tentar fazer tudo, devemos identificar as tarefas mais importantes e focar nelas primeiro. Isso nos ajudará a garantir que as coisas mais importantes sejam feitas e que nós não nos sintamos sobrecarregados com uma longa lista de tarefas. É essencial que nos lembremos de cuidar de nós mesmos. Isso significa tirar um tempo para relaxar, se divertir e recarregar as energias. Quando estamos bem descansados e cuidados, somos mais produtivos e eficientes em tudo o que fazemos. Então, da próxima vez que se sentir sobrecarregado com uma longa lista de tarefas, lembre-se de fazer uma coisa de cada vez. Dê a cada tarefa a atenção e o foco que ela merece. E você se surpreenderá com o quanto pôde realizar. E não se esqueça de cuidar de si mesmo durante esse processo. Afinal, você é a ferramenta mais valiosa que tem. O poder do agora em um mundo de amanhãs. Não deixe para depois aquilo que você pode fazer agora. Isso mesmo que você ouviu. Agora e não hoje. Isso porque o hoje tem 24 horas. E isso parece muito, certo? Mas num piscar de olhos, a noite chega. E tudo o que você poderia ter feito tem que ficar para o outro dia. Mande aquela mensagem para aquela pessoa que você precisa responder. Elimine as pequenas pendências de trabalho. Limpe o seu quarto. Guarde aquelas roupas que há tanto tempo estão espalhadas pelo chão. Enfim, faça algo agora e tenha certeza que o seu eu de amanhã irá agradecer. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e você está ouvindo o Minuto Reflexão. Nós temos essas doses diárias de sabedoria e saúde mental aqui no canal, mas eu percebi a necessidade de outro conteúdo. Em nossa sociedade acelerada, estamos constantemente correndo, sempre em busca do próximo grande momento, do próximo grande evento. Estamos tão ocupados planejando o futuro que muitas vezes esquecemos de viver o presente. Mas o que realmente significa viver no agora? O agora é o único momento que realmente possuímos. O passado já se foi e o futuro ainda não chegou. O presente é o único espaço onde a ação acontece, onde a vida realmente pulsa. Salomão escreveu em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, o seguinte: para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Mas quantas vezes nos pegamos adiando nossos propósitos, esperando pelo momento certo? Muitos de nós estamos tão focados no que virá que esquecemos de viver o que está diante de nós. Perdemos momentos preciosos com nossos entes queridos, deixamos de apreciar as pequenas alegrias da vida e muitas vezes adiamos nossos sonhos para um amanhã que pode nunca chegar. E aqui está o paradoxo.
Ao viver constantemente no futuro, perdemos o presente. E ao perder o presente, perdemos a vida. Porque a vida não acontece no futuro, acontece agora. Pense em todas as vezes que você disse: eu farei isso amanhã. Ou eu começarei na próxima semana. Quantas oportunidades perdemos porque decidimos esperar pelo momento perfeito? Mas e se o momento perfeito nunca chegar? E se o agora for tudo o que temos? O agora é um presente, daí o nome. E é um presente que Deus nos deu. Ele nos chama para vivermos cada momento como se fosse o último, para apreciarmos cada segundo da vida que Ele nos deu. Então, nesta semana, eu te desafio a viver o agora, a tomar aquela decisão que você vem adiando, a fazer aquela ligação que você tem evitado, a dizer aquelas palavras que você guarda no coração. Não espere pelo amanhã. O agora é tudo o que temos. Eu quero que você pense sobre a ilusão do tempo certo. Quantas vezes nos disseram ou nos convencemos de que há um tempo certo para tudo? E enquanto esperamos por esse momento místico, a vida passa por nós. Vamos pegar um exemplo simples: a leitura. Quantas vezes você disse que leria aquele livro quando tivesse tempo? E aquele projeto pessoal que você sempre quis começar, que está engavetado, está esperando o momento certo. A realidade é que, se continuarmos esperando pelo tempo perfeito, ele nunca chegará. Porque o tempo perfeito é uma ilusão. O que temos é o agora. A procrastinação é, muitas vezes, o ladrão do nosso presente. Adiamos, justificamos, encontramos desculpas. Mas no final do dia, o que realmente fazemos? Gastamos nosso tempo precioso esperando por um momento que pode nunca chegar. E aqui está uma verdade dura e fria. A vida é imprevisível. Não sabemos o que o amanhã nos reserva. Então, por que gastar nosso presente esperando por um futuro incerto? Por que não agir agora, aproveitar o máximo e fazer as coisas que realmente importam? Agora, eu não estou dizendo para ser impulsivo ou agir sem pensar. O que eu estou sugerindo é que, em vez de adiar constantemente seus sonhos e desejos, por que não começar a dar pequenos passos em direção a eles agora? Ainda que seja apenas por 5 minutos por dia, porque esses 5 minutos diários vão se somar. E antes que você perceba, você terá feito progressos significativos. E aqui está outra coisa a considerar: o medo. Muitas vezes, o que realmente nos impede não é a falta de tempo, mas o medo. Medo do fracasso, medo do julgamento, medo do desconhecido. Mas como disse o famoso autor John Green, o medo é uma péssima razão para não fazer nada. Então, nesta semana, eu te desafio a enfrentar seus medos, a dar um passo, por menor que seja, em direção aos seus sonhos, a aproveitar o poder do agora e começar a viver a vida que você sempre quis. E se você está se sentindo sobrecarregado ou incerto sobre por onde começar, lembre-se de que não está sozinho. Todos nós temos medos e dúvidas, mas ao enfrentá-los e agir apesar deles, podemos encontrar verdadeira liberdade e realização. Antes da gente terminar, eu quero que você pense sobre uma coisa. O que você faria se soubesse que não poderia falhar? O que você começaria hoje se soubesse que o sucesso era garantido? Mantenha essa ideia em mente enquanto avança nesta semana
E lembre-se, o poder do agora está em suas mãos. O peso das escolhas que fizemos no passado. O seu passado não te define. Bom, talvez o seu passado possa definir como você está nesse momento. Afinal, você pode estar colhendo frutos daquilo que plantou lá atrás. Mas até quando você vai deixar que erros do passado interfiram no agora? Você mudou muito e talvez já nem reconheça aquela pessoa que costumava ser. Então, se dê a oportunidade de respirar fundo, de se olhar no espelho e começar a viver algo novo, pois você é um novo alguém. Sabe, é difícil se sentir confortável na própria pele quando tudo o que se passa em nossa mente são os nossos erros do passado. Acho que por isso a maioria de nós se sente desconfortável o tempo todo. O nosso cérebro sempre faz questão de nos lembrar daqueles momentos em que fizemos algo constrangedor sem querer. Tem pessoas que até hoje carregam memórias dolorosas da infância, quando, por exemplo, tentaram dar uma resposta correta em sala de aula, erraram a fala e os colegas caíram na gargalhada. Isso ainda é vivo e recente na cabeça de quem deu a resposta errada. Mas sabe quantos colegas que estudaram com essa pessoa se lembram disso ainda? Exatamente, nenhum. A intenção de quem tentou ser inteligente na frente da turma toda era boa, mas o tiro saiu pela culatra. E o que era para ser um motivo de destaque positivo acabou sendo motivo de destaque negativo. E isso faz com que essa pessoa pense hoje: se eu voltasse no passado, eu não teria feito isso. Eu não teria feito essa escolha. O peso das escolhas que fizemos no passado, às vezes, se torna tão difícil de carregar sobre nossos ombros que acaba nos impedindo de tomar decisões importantes no presente. Chega um momento em que nem conseguimos mais nos distanciar dos erros que cometemos lá atrás. E não conseguimos vê-los de forma objetiva, o que nos faz acreditar que somos todos errados e que nada do que fizemos é correto. O desconforto e a ansiedade aumentam, e assim vamos levando nossos dias, aflitos, cansados de nós mesmos e nos culpando por tudo de errado que acontece conosco. Afinal, como as coisas poderiam dar certo para alguém tão errado, não é mesmo? Mas a verdade é que o que a nossa mente tem de brilhante, criativa e poderosa, ela também tem de mentirosa, traiçoeira e sabotadora. O problema de ter todos os nossos grandes e pequenos erros tão frescos em nossa memória é que eles nos impedem de ver as coisas boas que estão bem diante de nós. E muitas vezes essa autossabotagem nos impede de reconhecer nossas próprias conquistas e avanços. Precisamos aprender a celebrar nossas vitórias, por menores que elas sejam, e a valorizar o caminho que trilhamos até aqui. Você já esteve em uma situação cotidiana e agradável, por exemplo, uma reunião de amigos, uma roda de conversa, um almoço de família, ou até mesmo dentro da sala de cinema, assistindo a um filme, mas sentiu como se a sua mente estivesse longe dali? Como se você não conseguisse estar ali por inteiro? Ficamos ali nos culpando por tudo aquilo que fizemos no passado e deixamos um momento que poderia se tornar uma boa memória para nós escapar das nossas mãos. Isso acaba nos deixando ainda mais tristes, com aquele sentimento ruim de não estarmos mais conectados com as pessoas que nos cercam. É um ciclo vicioso que só poderá ser interrompido se tivermos força, paciência e uma verdadeira vontade de mudança. Precisamos entender que
O passado nunca será mais forte do que o momento presente. Até porque, num piscar de olhos, isso que chamamos de presente passa e se torna o passado. Você entende? Enquanto estamos nos lamentando pelas escolhas feitas lá atrás, o tempo presente, esse que se encontra bem diante de nós, está passando numa velocidade absurda. E ao focarmos tanto no que passou, perdemos a oportunidade de criar novas memórias e novas experiências agora. O presente é o único momento que temos controle e é nele que podemos construir um futuro diferente. Escolha hoje recomeçar. Respire fundo, distensione os ombros, destrave o seu maxilar e relaxe a expressão em seu rosto. Qual escolha você pode fazer hoje que vai te impulsionar para algo novo, algo melhor? Por exemplo, que tal tirar alguns minutos e ligar para os seus pais? Assim do nada, casualmente, apenas ligue, pergunte como eles estão, ouça a voz deles, deixe-os reclamarem de algo, ouça sobre qual parte do corpo deles está doendo. Vai passar em poucos minutos e logo você poderá voltar para a sua rotina. Mas acredite, os efeitos dessa escolha positiva podem ser duradouros. Que tal calçar seus tênis esportivos, mesmo que você não tenha certeza se são adequados para exercícios, e fazer uma breve caminhada perto de sua casa? Coloque uma música, um podcast ou até mesmo escute essa reflexão. Apenas vá, saia de casa e caminhe por um tempo. Se você não gostar, pelo menos terá feito uma escolha diferente. Mas e se gostar? Isso não poderia se tornar um novo hábito na sua vida? Você percebe? Para construirmos um futuro brilhante, que nos trará mais alegrias do que arrependimentos, precisamos fazer algumas escolhas positivas no presente. Antes que esse momento de agora vire passado, vamos fazer dele algo construtivo, algo saudável. Não estou falando para você se tornar uma daquelas pessoas que seguem uma agenda e que conseguem fazer tudo o que se propõem todos os dias. Até porque, para ser sincero, eu não acredito que exista alguém que seja assim o tempo todo. Você pode escorregar de vez em quando, se enrolar em suas pendências e acabar se sentindo improdutivo, o que está certo. Você não é uma máquina que precisa produzir 24 horas por dia. O que eu estou te propondo é um exercício de consciência, onde estamos cientes das nossas escolhas e de como elas afetam nossa vida, nossa mentalidade e nosso futuro. Por isso, se você ouviu até aqui, escreva nos comentários: eu farei a escolha certa. E comece a viver uma vida mais plena e com mais propósito. Até o nosso próximo vídeo.